Olá, seus lindos! Quando falamos de abelhas, imagina-se logo seu delicioso mel e seus doloridos ataques com ferrões. Porém, estes insetos são bem mais importantes para nós humanos do que podemos supor. Existem mais de 25.000 espécies de abelhas conhecidas que são bastante importantes para a biodiversidade do planeta e para a produção de alimentos. Exceto na Antártica, abelhas são encontradas em todos os continentes do nosso mundo chamado Terra. Não há pessoa que nunca tenha visto uma abelha, nem que seja por segundos. Elas estão presentes em todos os habitats do planeta. Onde existam plantas de flores polinizadas por insetos, se encontra por perto uma abelha. Olá, moçada! A maior parte das espécies de abelhas são solitárias, não fabricam mel nem constroem colmeias. Mesmo assim, são responsáveis por mais de 70% da polinização das plantas que existe. Como dito, são fundamentais na alimentação humana e proporcionam a existência de muitos alimentos presentes em nosso cotidiano. Para se ter ideia, alimentos como acerola, castanha do Brasil, maçã, maracujá, melancia, melão e tangerina estão entre as 32 espécies que precisam obrigatoriamente da polinização. Ou seja, das 400.000 espécies de plantas conhecidas no mundo, cerca de 300.000 são comestíveis. E, destas 300.000, consumimos apenas cerca de 200 espécies. E destas 200, 32 dependem diretamente das abelhas. Parece pouco, mas não é. Estima-se que no Brasil há cerca de 3.000 espécies de abelhas e que 76% das fontes de alimento produzidas nesse país dependem de polinizadores. Mas o que são polinizadores? E polinização? O que significa e qual a importância para nós? Polinização é a transferência de células reprodutivas masculinas de uma planta através dos grãos de pólen que estão localizados na flor, para o receptor feminino de outra flor da mesma espécie. Pode-se dizer que a polinização é o ato sexual das plantas, já que é através deste processo que o gameta masculino pode alcançar o gameta feminino e fecundá-lo. As plantas que são polinizadas pelo vento tendem a ter grandes quantidades de pólen e não apresentam néctar, odores ou cores fortes, uma vez que não precisam atrair nenhum organismo. Quando falamos de plantas polinizadas por agentes animais, notamos uma série de adaptações que garantem a atração dos organismos vivos e uma posterior recompensa. Podemos perceber claramente isso ao observar uma flor com odores agradáveis e cheia de néctar. Essas estratégias garantem que animais as procurem em busca de uma recompensa e façam o papel de transportar o pólen. Entre os polinizadores mais importantes que se destacam, fora a abelha, são moscas, borboletas, mariposas, vespas, besouro e formigas. Tanto plantas quanto esses próprios animais apresentam adaptações que garantem a polinização. As abelhas, por exemplo, apresentam partes da boca especializadas para a coleta e pelos no corpo, que ajudam a capturar o pólen. As plantas, por sua vez, para atrair abelhas, apresentam flores com coloração vistosa, geralmente em azul ou amarelo, e marcas típicas que indicam a posição do néctar. As abelhas apresentam colônias com grande número de indivíduos e por estocarem alimentos como mel são necessárias visitas constantes nas flores, fazendo-as polinizadoras em potencial. Além disso, podem ser manejadas para a polinização das culturas. Não só as abelhas africanizadas são importantes polinizadoras, as abelhas nativas ou sem ferrão também são muito frequentes nas flores. Muitas colmeias estão morrendo decorrente de doenças, bactérias e vírus que dizimam a colônia, enfraquecidas, na maioria das vezes, pelo excessivo uso de defensivos agrícolas na agricultura. Esses defensivos podem matar as abelhas diretamente nas flores ou indiretamente, pela ingestão de néctar, pólen e água contaminados e podem contaminar os produtos elaborados pelas abelhas, como o mel e o pólen, que serão consumidos pelo homem. O desmatamento e as queimadas frequentes eliminam o habitat natural de muitas espécies de polinizadores, sejam elas espécies de abelhas, outros insetos, aves ou animais. Existe grande preocupação com a preservação de agentes polinizadores, que são responsáveis pela produção de frutos e sementes de inúmeras espécies de plantas. A conservação das abelhas e da biodiversidade é responsabilidade de cada um de nós. Os especialistas estão preocupados com a diminuição das populações, principalmente na Europa e na América.
As ameaças mais significativas aos polinizadores estão relacionadas à fragmentação e perda de seu habitat e ao uso de agrotóxicos. A preocupação é tão evidente que existe uma iniciativa mundial de preservação de polinizadores, no qual o Brasil tem participado efetivamente com muitos pesquisadores, renomados internacionalmente, estudando e avaliando as plantas e seus polinizadores. Dia 20 de maio é instituído como o Dia Mundial das Abelhas, data proclamada pela ONU para lembrar a importância da polinização para o desenvolvimento sustentável, mas também para a produção de alimentos. Aprender mais sobre esses insetos e conhecer as espécies que são naturais na sua localidade é de importância para a conservação das abelhas. Mudanças no uso da terra, poluição, alterações climáticas e introdução de espécies exóticas também oferecem perigo aos animais. Moscas, vespas, borboletas, mariposas, morcegos, besouros e abelhas são responsáveis por quase 80% dos cultivos polinizados. As abelhas são importantíssimas para os humanos. Estes insetos têm uma enorme importância na contribuição que dão às plantas por todo o mundo. A vida no planeta está diretamente ligada à polinização das plantas, uma vez que 250 mil espécies de flores dependem das abelhas para se reproduzir. Além disso, muitas frutas e vegetais também precisam dessa polinização, o que representa cerca de 90% da produção de alimentos no mundo. A sua importância é tão grande que 70 de 100 produtos consumidos dependem da intervenção das abelhas. A polinização é tão importante que sem ela as plantas não se poderiam reproduzir, o que levaria à extinção de espécies da fauna terrestre do planeta. Você conhece algum animal que tem um peso maior do que a abelha na vida humana? Diga a sua opinião nos comentários. Deixa seu like. Nós veremos nos próximos vídeos.